Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Vamos orar, abençoada igreja. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos reunimos para participar da verdadeira, santa ceia, que é o pão que veio do céu, que é o azeite que é dado pelo Espírito Santo, o vinho que alegra o coração. Nós estamos congregados, reunidos, para receber de Ti, Senhor, as revelações da Tua palavra, segundo a Sua vontade. Como está escrito e como Paulo orou pelos Efésios, assim eu oro também sobre esta igreja. Que eles recebam um espírito de sabedoria e de revelação. Que vocês tenham entendimento da palavra. E isso para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu profetizo mais uma vez que a palavra não volte para o Senhor vazia, mas que ela te seja revelada. E isso para a glória de Deus, para o seu perfeito entendimento e em nome de Jesus. Quem é que pode falar amém? Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Anjos, podem se assentar, por favor. Glória a Deus por cada um que está aqui. Eu tenho uma palavra profética nesta noite e uma palavra apostólica. Ambas são revelações de Deus. E oramos para que esta revelação, porque na verdade a revelação é o entendimento. O que é receber uma revelação de Deus? É receber o entendimento. Se você recebeu o entendimento, você recebeu uma revelação. Tem gente que, quantos que já leram até hoje, que pela graça sois salvos e acha que não é. Então não foi revelado. Então não recebeu. Quantos que já leu que Deus já abençoou e que já está abençoado e ainda fala Deus te abençoe. Então não foi revelado. Diga comigo, a revelação é quando recebe o entendimento. Quem entendeu? Não adianta ler a Bíblia sem entender. Tem que ler e entender. Por isso que antes de ministrar eu faço uma oração, uma confissão de fé. Por favor, Isaías 53. Eu tenho duas palavras, uma profética e uma apostólica. De qualquer forma, pela profética ou pela apostólica, não tem como errar, porque está escrito. Não vou falar o que eu penso, não vou falar o que eu acho, eu vou ler e creio no que está escrito. Quem já achou Isaías 53? Diga amém. Versículo 2. Isaías 53, 2. Aqui narra 800 anos antes de acontecer, porque Isaías é 800 anos antes de Jesus nascer. 800 anos antes de acontecer, foi revelado a um homem, a um profeta. Isaías 53, 2. Ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, de tanto que apanhou, de tanto que tomou bofetadas. O filme do Mel Gibson foi o que chegou mais perto, Paixão de Cristo. Alguém aqui já assistiu Paixão de Cristo, do Mel Gibson? Ali tem que ter coragem para assistir aquele filme, hein? Quantas vezes eu assisti chorando? Quantas vezes assisti chorando? Assisti chorando, porque o Mel Gibson chegou pertíssimo da realidade. Esses filmes do Evangelho de Lucas, esses que a Igreja Batista mostra, você não chega nem perto. Sabe, lembra que a Igreja Batista colocava no telão, nas praças, lembra? Aquele filme não chega nem perto, aquele é bem fraquinho. Mas o filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, esse chegou muito perto da realidade. Aqui, ó, Isaías 53, 2. Não tinha parecer, traduzindo, não parecia com nada.
de tanto que apanhou, de tanto que tomou bofetada, pancada, soco, pontapé. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos. Claro, as muitas pancadas tiraram a beleza, tiraram a formosura. A religião não fala, o sistema não fala, mas Jesus sofreu muito, irmãos, apanhou muito. Não foi uma bofetada só e ele virou o rosto, tomou. Não, ali foi um momento. Na crucificação, carregando a cruz, da onde ele pegou a cruz, até chegar a ser crucificado, ele sofreu muito, apanhou muito. Por isso que eu falo que o filme do Mel Gibson é o que mais chegou perto da realidade. Se você ler o verso 2 e lembrar do filme, você vai ver, ó, não tinha parecer. O filme do Mel Gibson, o ator estava tudo desfigurado, lembra? Tudo desfigurado. Desfigurado, a feição, desfigurado. Aí você chora, né? Porque aquilo era para mim, né? Era para você. Por causa do pecado. Por causa da iniquidade? Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens. Homens de dores. Você pensa que não doeu? Claro que doeu, e muito. Um dos momentos foi um soldado enfiar uma lança nele, assim, ó. Pensou pegar uma lança e enfiar em você? Aqui na costela, que quando passa aqui é uma coisa, e quando passa e pega entre as costelas. Você já tomou um soco na costela? Irmão, a costela aqui, nas costelas, enfiou a lança aqui, ó, entre as costelas. O furo é o menos pior, o furo da lança. Mas imagina as costelas, ó, passou entre as costelas. Você não tem ideia da dor. Se der um soco aqui na costela, tem gente que desmaia, agacha, chora, perde a respiração. Um soldado enfiou uma lança entre as costelas. Várias costelas. Enfiou a lança assim no meio, entre as costelas. O sistema não fala, a religião não fala, porque colocam ou passam a imagem de um Jesus, um boneco, colocam numa cruz, mas é até difícil fazer essa pregação. É até difícil ler Isaías 53. É difícil sim, irmãos. Eu não tenho vergonha de falar que é difícil. Porque eu não posso ser hipócrita. O que Jesus passou, quem tinha que passar era eu. Era você. Éramos nós. E se você não entender assim, então você não entendeu nada até agora. Se você não entendeu ainda que quem tinha que passar aquilo era você. O pecado começou lá em Adão. E ele só foi multiplicando. Graças a Deus que o pecado parou em Cristo na cruz. Mas quanto não multiplicou? Isaías 59. Corre aí, vira um pouquinho. Isaías 59. Olha lá. Verso 1. Certamente a mão do Senhor, Isaías 59, 1. Certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas, da humanidade, até a cruz, até a lei, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouçam. Essa era a situação do homem na lei diante de Deus. Esse era o quadro de tão avolumado que o pecado tinha crescido. Sodoma e Gomorra é uma vergonha falar. Eu me recuso a pregar sobre Sodoma e Gomorra. Você vê que em 30 anos de ministério, nunca nem preguei sobre Sodoma e Gomorra. É uma vergonha, eu vou pregar sobre Sodoma e Gomorra. Eu vou falar o que eles faziam lá. Paulo citou, 1 Coríntios 6, nem sodomitas herdarão o reino de Deus. Você sabe o que é um sodomita? Não vou nem entrar nessa área. É lamentável, é uma vergonha para mim ter que falar o que é um sodomita e o que fazia um sodomita.
É uma vergonha falar que procuraram fazer sexo com os anjos. O pecado estava tão avolumado, banalizado, que os anjos, Deus enviou os anjos, mas aquela cidade era tão maligna, indigna e pecadora e iníqua que já me cansei de homens e mulheres, vamos pegar esses anjos mesmo. Para parar por aqui. Isaías 53, versículo 3. Volta no meu assunto, por favor. Isaías 53, 3. Era desprezado. Você vê que o profeta não cita nome. Verso 2. Ele foi subindo. Ele quem? Não fala nome. Ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele. Ele quem? Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Jesus não é aquele bonequinho da Igreja Católica, não, irmão. Sofreu muito. Pastor, você quer me deixar triste nessa noite? Não. Eu quero te fazer entender a graça de Deus. Mas se você não passar em Isaías 53, você não vai entender a graça. Porque a graça foi uma troca. O que eu falei? Ou seja, alguém fez para que você não faça. Alguém pagou para que você não pague. A graça foi uma troca. Se você não entendeu Isaías 43, você não entende a graça. E você vai querer fazer como os evangélicos até hoje estão fazendo e tentando fazer para que sejam, para que recebam, para que tenham, quando alguém já fez. E o problema não é querer fazer quando alguém já fez. O problema é que quando você faz ou tenta fazer o que alguém já fez, você está anulando, Jaque. Você está anulando o que Jesus fez. Esse que é o problema. O problema não é você fazer, que já é errado. O problema é que quando se faz ou tenta fazer, você anula o que aquele já fez. E isso é humilhante, hein? Isso é humilhante. Imagina você com uma dívida incalculável num banco e alguém vai lá e paga a sua dívida. Uma dívida que você nunca teria como pagar. E alguém paga por você com muito sofrimento. Juntando muito, ralando muito, sofrendo muito, alguém vai lá e paga por você e você não recebe ou despreza o que tal pessoa fez por você sem você merecer. Isso é humilhante demais. Isso se chama ingratidão. Eu não sei como você criou seus filhos. Eu sei como eu criei as minhas. Eu não sei como você criou seus filhos, mas é muito feio uma mãe, um pai, uma avó fazer algo pelo filho e o filho não dá a mínima. Desculpa, tá? Isso aí cada um. Mas não é certo você ficar dando coisas para quem não dá valor. E dá carro, e dá casa, e dá dinheiro. Você está criando um vagabundo em casa. Ai, não é nem meu assunto isso aí. Então eu não sei como você criou seu filho. É um sinal, quem está entendendo? Eu não sei como você criou seu filho. Eu não sei como você criou seu filho. Se o seu filho está com 22 anos, nunca trabalhou, de nada, e você fica só dando dinheiro, dando celular de última geração, e dá carro, ele vai trabalhar para quê? Nem é meu assunto isso aí. Tá? Eu estou querendo te passar a ideia de que a ingratidão é a pior coisa que um ser humano pode fazer com o outro. A pastora esses dias, Sueli, pregou sobre que Jesus não pode ser um estepe. Seu carro não tem um estepe? Você nem lembra que tem estepe, né? Assim as pessoas nem lembram que Jesus existe ou que Deus existe. Só quando aparece um câncer, quando o negócio fica feio na vida, e ai meu Deus! Aí corre nos crentes, pede oração. É ou não é verdade? São pessoas que têm Jesus, que têm a Deus só como estepe. Tem gente que está quase morrendo, só lembra de Deus quando está quase morrendo. Aí corre para a igreja. Escapou isso aqui. São pessoas que vivem humilhando a Jesus. Tipo assim, Jesus, eu não preciso de ti. Quando eu precisar, eu vou atrás. E então, quando estão morrendo, ou quando bate na trave, ou quase morrem, aí corre para a igreja. Aí corre pedir oração. Aí corre ler a Bíblia.
São pessoas que têm Jesus como que um step. E isso é humilhante, tamanha ingratidão pelo que ele já fez por quem nem merecia. Por exemplo, nós. Mas estamos falando do ser humano. Por isso que Davi disse nos Salmos: não sejam como o cavalo e a mula. Salmo 32, 9. Não seja como o cavalo e a mula que não tem entendimento. Pô, mas você não tem entendimento que você não pode ter Deus como um step? Todavia, a maioria das pessoas na Terra tem. A maioria. Vamos colocar aí uns 98%. É muito, né? 98% da Terra, pessoas que só lembram de Deus quando, se, talvez, às vezes. Eu não quero entrar nesse assunto, mas isso me humilha. Nem é comigo, hein? Porque eu não morri por você, foi ele. Mas você vê a diferença do amor, da graça que ele tem. Porque eu não gostaria que fizessem isso comigo. E já fizeram. Eu já passei por ingratidão. Já fiz coisas por pessoas que não mereciam, que não merecia. Aí eu fui ter com Salomão, fui ler Salomão. Salomão disse: ao tolo não convém a honra. Falei: vixe, eu dei honra para o tolo, para a tola. Tem que aprender na vida, né? Ou antes de morrer tem que aprender. Então nós vamos aprendendo. Ao tolo não convém a honra. Aí você vai ler a Bíblia, Jesus, Pedro falava: não vai colocar pérola em pescoço de porco, meu. Você passa perfume azarro no porco, e você dá uma calça Calvin Klein pro porco, a cueca da Yves Saint Laurent pro porco, e você lava o porco, leva no cabeleireiro e escova o cabelo, e shampoo importado do porco. Quando você solta ele, para onde que ele vai? Para a lama. Não é? Ah, irmão, você acha que Jesus está falando de porco? Está falando das pessoas que fazem isso com ele. Quem está entendendo? As pessoas fazem isso com ele. Isaías 53, versículo 3. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado no sofrimento, como um de quem os homens, como Pedro fez, até negou, escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. O Pedro andou com Jesus por muito tempo. O ministério de Jesus durou 3 anos e meio. Então, em 3 anos e meio, o Pedro viu cego, paralítico, e viu muitos milagres e muitas coisas. E mesmo assim, ele teve coragem de negar Jesus. Mesmo assim, o Pedro... Você não. Eu não. Você não é um discípulo. Eu não. Você está louco? Nunca vi ele. Isso de manhã. Dava tempo de arrepender, né? Quando foi meio-dia. Oh, você... Não, eu não. Mas você não dava... Eu não. Você está louco. Pode ser alguém parecido comigo. Mais tarde... Você conhece Jesus. Você... Eu não. Nunca vi ele. Nunca ouvi. Então, quando ele negou 3 vezes, para cumprir a profecia... Jesus olhou para o Pedro. O Pedro... Jesus quis dizer, só de olhar ele quis dizer: eu não falei que você ia me negar 3 vezes antes que o galo cantasse? O galo começa a cantar às 5 da manhã, né? Então você negou de manhã, negou de tarde, e agora 3:30 da madrugada você negou de novo. 4 horas da madrugada você me negou, ao galo cantando. Isaías 53, verso 4. Verdadeiramente, para quem não sabe, ou não entendeu, ou nem lembra, como um step que nem lembra do step, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, ser humano não é fácil não, né? Nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Olha o Isaías 59, verso 2 que eu li. Ele não fez nada para que merecesse ou passasse por aquilo. Coloca o dedo no verso 5. Ele foi ferido pelas nossas transgressões
e moído pelas nossas iniquidades, como disse Isaías 49:2, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Obrigado, Senhor, é o mínimo que eu posso fazer e falar. Ele foi ferido, verso 5, pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, Isaías 49:2, andávamos desgarrados como ovelhas, era ovelha, mas cada um se desviava pelo seu caminho. E o Senhor, Deus o Pai, fez cair sobre ele a iniquidade de Isaías 49:2 sobre todo ser humano na face da terra. Por isso que fala sobre todos nós. Ele foi oprimido e humilhado. Paulo disse em Filipenses 2 que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas foi feito semelhante aos homens. E sendo semelhante aos homens, Isaías 43, verso 7, ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. João capítulo 19. Mateus, Marcos, Lucas, João 19. Eu tenho que passar por esses textos para chegar na graça, não tem como. É impossível já ir direto para a graça se a pessoa não sabe nem o que aconteceu. Por isso que a pessoa não dá valor, né? O menino está com 22 anos, nunca trabalhou de office boy, não sabe fazer nada, não sabe amarrar um cadarço, sabe lavar uma louça, sabe nada, mas também tem celular, tem carro, tem tudo. Porque... Não é nem meu assunto isso aí, viu? João 19... João 19, verso 17. João 19, 17. Como é que vai dar valor, né? Como é que vai dar valor em Efésios 2,8 se não sabe do Isaías 53? Como é que vai dar valor? Banaliza a graça. Dá um sinal quem está entendendo. Como é que vai dar valor na graça? Pela graça sois salvos. Vai dar valor como? Na graça. No valor da graça. Que a graça tem um valor. O valor foi o sangue do Deus vivo. A vida. O valor, Deus se humilhar e passar pelo ser humano para se tornar humano. Isso é muita humilhação para quem é rei, Senhor, Deus, Criador. Tem que passar pela criatura e se fazer semelhante a eles. É muito humilhante. Então o filho só dá valor se tiver um preço. As minhas filhas, uma tem 31, outra tem 30. Elas não rasgam dinheiro, não. Elas foram criadas assim, olha filha, não erra, hein? Se você plantar, vai colher, hein? Se fizer coisa errada, quem colhe é você. E você quer um tênis melhor, você quer uma calça, você quer um calço, você tem que trabalhar. E logo nova já trabalharam. Qual o problema de trabalhar? Deus disse, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Tem que trabalhar, qual o problema de trabalhar? Não existe alguém que não trabalha. Até Jesus era carpinteiro. Jesus, hein? Então, eu não entendo alguns pais, o Espírito Santo manda falar, eu não entendo alguns pais e mães, eu não entendo. Eu com 15 já era office boy, correndo de ladrão na rua, ladrão correndo atrás querendo pegar o office boy, andava com cheque, né? Lembra que andava com uma pastinha, tinha que pagar boleto, então não tinha, aquele tempo não tinha celular, não tinha Pix, nada, então você tinha que pagar no banco, você tinha que andava com cheque e tal, na pastinha. Quantas vezes eu corri de ladrão, trombadinha, querendo me pegar, por causa da pastinha cheia de cheque? Quantas vezes eu corri? Em Guarulhos,
Você é louco. Vai lá em Guarulhos, ser office boy em Guarulhos. Diadema. Quantas vezes eu corri em Diadema? Jardim Miriam. Tá doido, tá louco. Então eu dou valor. O Espírito Santo está mandando falar. Eu não sei, mas ele quer que fala. Mas um menino de 22 anos que não sabe nem amarrar um cadarço, vai dar valor no quê? Celular quebrou? Ô pai, eu quero outro. Esse aqui quebrou. É assim. Não dá valor nenhum. Ou eu estou falando besteira? É ou não é verdade? Você não está percebendo que o Espírito Santo está fazendo uma comparação? Se um filho não dá valor às coisas que o pai e a mãe faz, mais humilhante é um filho de Deus que não dá valor no que Jesus fez para ele e por ele. Mais humilhante é. É essa comparação que o Espírito Santo está fazendo. João 19:17. Então os soldados tomaram a Jesus. João 19:17. Então os soldados tomaram a Jesus. Sublinha aí, ó. Ele próprio levando a sua cruz. Ninguém ajudou não, irmão. Ninguém ajudou não. E tá pensando que ele levou a cruz num piso lisinho assim? Que é só você puxar e escorrega? Ó como escorrega. Ó. Aquele tempo não tinha asfalto, não tinha cimento. Biboca, pirambeira. As ruas tudo esburacadas porque chove, abre cratera. É assim que é. Há 2000 anos atrás, como que era? Hoje tem rua assim, imagina naquele tempo. E quando fala cruz, não é aquela cruz bonitinha, igual esse púlpito aqui, ó, assim invernizadinho, que a Igreja Católica mostra, uma cruz. E não é assim a cruz da Igreja Católica? Uma cruz invernizada, não é? Não era assim não, era uma árvore. 3 metros de largura, 2,5, 3 metros de largura, por 3 de altura. Árvore. Você pensa que a árvore é assim, ó? Você pensa que a árvore é lisinha? Cascuda, pontuda. E a árvore aqui no ombro, ó, esfolou tudo. Assiste o filme Mel Gibson para você chorar um pouquinho e dar valor no que Jesus fez por você. Assiste lá a Paixão de Cristo. Uma árvore aqui, ó, no ombro, ó, esfolando tudo. Carne, comendo a carne viva, esfolando. João 19:17. Ele próprio, levando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Sublinha aí, ó, onde o crucificaram. As pessoas às vezes não sabem o preço. Aí não dá valor, né? Não sabe o quanto custa um celular, aí não dá para se cair e quebrar, pede outro. Não dá valor, não sabe o preço que foi pago. Que o pai trabalhou e de madrugada, não pagou nada, dorme até meio-dia, aí não dá valor nas coisas, né? Assim são os filhos de Deus. Como é que vai dar valor na graça se não sabe o preço que foi pago? Então muitos não dão valor na graça. Tem a Deus como um estepe de um carro que nem lembra que tem estepe no carro. Viaja para lá, viaja para cá, anda de dia, anda na chuva, anda no barro, anda na lama, vai na fazenda, vai na farmácia, vai no mercado. Nem lembra que tem estepe. Mas se furar o pneu, corre pegar o estepe. É muito humilhante eu ter que falar que tem pessoas que fazem isso com Deus. Que tem Deus como um estepe. Isso é muito vergonhoso. Isso é lamentável. Isso é... Me recuso a falar uma palavra que eu ia falar aqui. Malaquias 1. O filho honrará o pai. Malaquias 1. Ele disse, e se eu sou o pai, aonde está a minha honra? Ele está falando de filhos que não honram, né? Ele está falando de filhos que não honram. Efésios 6. O filho deve honrar o pai e mãe. O filho humano, carnal. E o pai, Hebreus 12:9. E o pai dos espíritos. Mas se um filho não honra o seu pai carnal, vai honrar o pai que ele não vê? É mais humilhável ainda. É mais humilhante ainda. João 19:17. Ele mesmo levou sua própria cruz.
João 19:18, onde o crucificaram lá na caveira no Gólgota. João 19:30, quando ele recebeu o vinagre, ele disse: está consumado! E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Acabou. Acabou o sofrimento de Isaías 53, acabou o peso da cruz, acabou a humilhação. Você quer mais humilhação que ser cuspido? Não, mas não cuspiram no Zé, no João. Cuspiram no Deus revestido em carne. Romanos 1, honraram mais a criatura do que o Criador. Cuspiram em Jesus. O ser humano é triste, hein? O ser humano não dá nem para falar sobre ele. Não foi uma vaca, não foi um cavalo, não foi uma galinha, não foi um porco. Foi o ser humano criado por Deus, cuspiu em Jesus. Uma cuspida não precisa falar nada, não precisa nem xingar, né? Não precisa xingar, não precisa bater, não precisa chuchar, não precisa nada, ainda que fizeram. Mas uma cuspida num ser humano adulto de 33 anos, uma cuspida no rosto, tem alguém entendendo? E todo mundo vendo, hein? A mãe dele vendo a cuspida. Os irmãos, os vizinhos, todo mundo vendo. Foi cuspido publicamente. O que significa cuspir no rosto de alguém? Não tem nem palavra, né? Você cuspir num adulto, na frente de todo publicamente, cuspir num ser humano. Fizeram isso com Jesus. Se fizesse comigo, eu não sei nem o que eu ia fazer. De tamanha humilhação. E fizeram isso com ele. Mas Isaías disse que ele não abriu a sua boca. Pensou? Recebeu uma cuspida em público e você não abriu, baixou a cabeça e ficar quieto. Pensou? Mas, Provérbios de MGA, eu tenho lá um texto lá, ó. Nenhum problema é para sempre. Os problemas só existem para ser resolvido e Deus glorificado. Até que ele chegou e disse assim, ó, acabou, né? Não vai ter mais cuspida, não tem mais cruz para carregar, não tem mais chuchada, acabou? Acabou, né? Está consumado! Entregou o seu espírito. A frase está consumado, ele quis dizer, eu tinha que passar por isso! Passei! Venci! Não preciso mais passar! Nunca mais! Passei! Ninguém precisará passar pelo que eu passei! Era isso que queria dizer, está consumado. Quando ele disse está consumado, ele olhou para trás, na mente, pensando em tudo que ele passou, na humilhação, no sofrimento, nas dores, na cuspida, na chuchada, nas bofetadas, nos murros, no soco, pontapés. Ele pensou em tudo e falou, acabou. Ninguém, para ser salvo ou justificado, ninguém precisará passar por isso. Já passei. Está consumado. Agora vem a palavra apostólica. Agora, irmão, porque plantar arroz não é fácil, né? Você sabe que hora que planta o arroz? Não é às 2h, né? Tem que acordar umas 4h30, 5h, né? Não é fácil plantar o arroz. Gostoso comer um arroz fresquinho, né? Mas já está lá na frente, né? Vamos falar do plantar o arroz. Não é fácil plantar o arroz. Tem que cavar a cova, fazer o buraquinho, acordar cedo, plantar o arroz. Não é fácil plantar milho, não é fácil. Eu estou te mostrando que não é fácil o começo. O começo já passou, o meio já passou. Agora mudou o cenário. Mas você tem que entender que o arroz que você come fresquinho, bonitinho, gostoso, legal, alguém lá atrás acordou 4h30 para plantar aquele arroz. Você tem que entender porque você é salvo, alguém lá atrás morreu por você. Alguém lá atrás sofreu no seu lugar. É isso que o Espírito está falando.
Agora sim eu posso entrar no apostolado, na palavra apostólica. Romanos capítulo 10. Agora ele já morreu, ele já sofreu, ele já foi humilhado, ele foi desprezado, ele foi cuspido. Eu não posso deixar de ser cristão nunca, né? Eu não posso envergonhar nunca o nome do Senhor. Eu não posso blasfemar. Eu estou entendendo o que ele fez por mim. Tem mais alguém entendendo o que ele fez por você? Diga pela fé, eu estou entendendo o que ele fez por mim. Você não pode não honrá-lo. Você não pode ser um filho vagabundo, que o pai trabalha que nem um louco para te dar o bom e o melhor, e você dorme até as 2 da tarde. Peraí, não é isso que eu estou falando. Você não pode não honrar a Deus. Ele pagou um preço por você, e tem muitos que nem lembram que ele existe. O pai dando um duro danado para comprar o melhor para o filho não quer nem saber. O filho dorme até as 2 da tarde, tá nem aí. É isso que o Espírito Santo está falando. Filho que não dá valor, filho que não honra o pai, mas quando quer alguma coisa do pai, corre para o pai. Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque ele morreu na cruz, porque ele disse está consumado. Romanos 10, versículo 4. Agora mudou o cenário. Romanos 10, 4. A lei terminou pelo que Jesus fez na cruz. Ou em outras palavras, o fim da lei é Cristo. Para quê e por que a lei terminou? Para você aplaudir. Romanos 10, 4. Para justificar todo aquele que crê no que ele fez. Entendeu? Por que a lei terminou em Cristo? Por quê? Por que a lei não tem mais valor? Não vigora mais? Porque na lei o homem tinha que fazer para receber. E na graça ele não faz para receber. Ele crê e recebe, porque alguém já fez por ele e para ele. Está claro ou não está claro? Textinho pequenininho, mas o fim, acabou a lei, o sacrifício, a penitência, as obras. Eu não vou nem entrar no assunto que você não é judeu, não vou nem entrar nesse assunto. Porque em Efésios 2, Paulo diz que Jesus fez pelo judeu e pelo gentil. Ambos têm acesso ao Pai agora. Então não interessa mais judeu e gentil, não interessa mais. Paulo disse que em Cristo nem judeu nem gentil, nem circuncisão nem incircuncisão. Agora a fé opera pelo amor. Agora acabou, não tem mais lei. Romanos 10, 4, a lei acabou. Ele morreu na cruz, cumpriu a lei, terminou a lei. Agora começou um novo período. Agora é a graça, o período da graça de Deus. E na graça, você não pode fazer o que se faziam na lei, porque na lei se faziam, porque não tinha alguém que tinha feito para sempre. Mas na graça, alguém já fez por nós para sempre. Jesus já fez por nós para sempre. Por isso, qual o tema, Jaque? Qual o tema? Olha lá o tema. Olha lá o tema. Olha lá o tema lá, ó. Qual que é o tema? Os evangélicos não entenderam isso ainda. Mas tem igreja com 100 anos no Brasil, não entendeu ainda. Vai entender quando? Eu estou escandalizado com eles. Eu estou fazendo de tudo para não pensar que não são ovelhas. Eu estou indo contra mim mesmo, crendo que são ovelhas. Mas já estou quase mudando, hein? Porque 100 anos. 100 anos. Aí você vai ler João capítulo 10, Jesus fala sobre o mercenário. Não falou do mercenário? Então, eu sou o bom pastor, dou a vida pelas ovelhas. O mercenário, aí ele fala do mercenário. Aí você vai ler Paulo, Filipenses 3.
Cuidado com os maus obreiros, hein? Acautelai-vos dos cães. Ô Paulo, quem são os cães? 100 anos, já não pode ser mais cão, né? O Espírito Santo falou uma frase aqui domingo passado, eu vou falar de novo. Evangélicos é uma religião do sistema tradicional. Não existe evangélico na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Existe evangelho, que é a graça de Deus em Cristo. Ponto. Não existe na Bíblia evangélico. Evangélico é uma religião que criaram. E os evangélicos não creem no evangelho. Ou só eu que tenho percebido isso? Tem mais alguém que já percebeu isso? Que os evangélicos não creem no evangelho? Você mostra o evangelho, eles não creem. Fala que não é bem assim. Onde se viu falar isso? Mas você está mostrando o evangelho, você está mostrando a Bíblia. Você está mostrando Efésios 2,8. E ele fala, não. Mas como não? É o evangelho. Efésios 2,8. Pela graça sois salvos. Não tem não. Pela graça sois salvos. Ele morreu na cruz. Ele derramou sangue, ele pagou o preço. Como não? Não, não é só assim. Mas como que é? Aí eles voltam na lei. Tem que se batizar, tem que arrepender do pecado. Mas ele já não morreu pelo pecado. Mas é uma religião, então não é assim. E é assim, porque está escrito assim. Eles que não vivem o evangelho. É uma religião criada pelo sistema. E bem-aventurado quem já entendeu isso. Bem-aventurado quem já entendeu isso. Assim como o catolicismo é uma religião. Você sabe o que é o catolicismo? Eu vou te falar que é uma religião em 1 minuto. A Bíblia, não sou eu, hein? Vou jogar na palavra. A Bíblia, para quem conhece a Bíblia, para quem tem Bíblia, a Bíblia, vou te ajudar, hein? De Gênesis até Apocalipse, você pode achar em qualquer lugar. Pode ser antes da lei, pode ser na lei, pode ser em qualquer lugar. Na graça, no livro histórico. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela fala em algum lugar que Maria intercede por alguém? Não. E como é que eles afirmam isso categoricamente? Porque é uma religião. Isso que é religião. A religião crê no que eles inventaram, não no que está escrito. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela mostra alguém acendendo vela para quem já morreu? Não. A Bíblia mostra alguém fazendo missa, ou culto, ou oração de 7º dia, de 200 dias. A Bíblia mostra isso? Estou te mostrando que é uma religião, que não tem nada a ver com a Bíblia. Quem está entendendo? Quando se crê na Bíblia, na palavra de Deus, quando se tem temor a Deus, nunca fará e nem faria essas coisas, porque está além do que está escrito, não está na Bíblia, não está na palavra. Mas como é uma religião e não tem a Bíblia, não tem a palavra como fundamento, tem a tradição, então desprezar a palavra de Deus do lado. Tem alguém entendendo? E assim foi o catolicismo e agora os evangélicos. Você pode ter sido criado ouvindo que quem não se batizar não vai ser salvo. Você pode ter sido, porque eu fui criado assim, eu sou filho de pastor. Você pode ter sido criado ouvindo que quem não se batizar não vai ser salvo. Você pode ter crescido ouvindo isso. Mas ao ouvir a verdade, você tem que entender e se converter. Qual é a verdade? Que a salvação não é para quem se batizou nas águas. A salvação é para quem foi comprado na cruz pelo sangue de Jesus. Isso é 1 Coríntios 6, versos 19 e 20. A salvação não é para quem batizou nas águas. A salvação é para quem foi reconciliado com Deus em Cristo. Isso é 2 Coríntios 5, 18. A salvação não é para quem se batizou nas águas. A salvação é para quem foi salvo pela graça de Deus em Cristo. Efésios 2, 8. A salvação não é pelo batismo nas águas. A salvação é para quem foi
foi escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo. Isso é Efésios 1:4. Eu estou te mostrando um evangelho. Não há nada acima ou maior do que o evangelho. Esse é o evangelho. Nada pode anular. Cadê o tema? Cadê o tema? Nada pode anular a morte de Jesus na cruz. Nada pode anular. Porque Cristo não morreu em vão. Então quem não prega isso, quem não ensina isso, não está ensinando o Evangelho. Você tem caneta aí? O Evangelho não é Marcos, o Evangelho não é Mateus, o Evangelho não é Lucas, o Evangelho não é João. O Evangelho começa agora de Romanos para frente. Romanos 10:4, a lei terminou em Cristo para justificar quem crê. O Evangelho é a graça e o apostolado. O Evangelho é o que Deus revelou ao apóstolo Paulo do que Jesus fez na cruz. Mateus não sabia disso, porque nem tinha acontecido. Marcos não sabia, Lucas não sabia, João não sabia. A Paulo foi revelado o efeito, a eficácia, a consequência da morte e ressurreição de Jesus. Paulo pregava o Evangelho, a consequência da morte e ressurreição de Jesus. Fora isso, é qualquer coisa menos Evangelho. O Evangelho, diga comigo, o Evangelho é o efeito, é a consequência da morte e ressurreição de Jesus. Não adianta vir com filosofia falar bonitinho. Olha aqui em Mateus, olha aqui em Marcos. Não adianta filosofia. O Evangelho é o efeito, é a consequência da morte e ressurreição de Jesus. Corre para Romanos 4:25. Olha aqui o efeito, olha aqui a consequência da morte de Jesus. Romanos 4, isso é Evangelho. E quem crê nisso não anula a graça de Deus, não anula a morte de Jesus. Romanos 4:25, 30 anos que eu leio, quase todo culto eu estou lendo Romanos 4:25. Ele foi entregue por nossos pecados. Ele morreu por nossos pecados, vírgula, e ressuscitou para nos justificar, para nossa justificação. Isso quer dizer o quê? Não foi eu que fui até ele para que ele me perdoasse. Antes de eu nascer, ele já morreu pelos meus pecados. Ou não é o que está escrito em Romanos 4:25? Não foi eu que fiz alguma coisa para que ele me justificasse. Não, ele ressuscitou e me justificou. Só porque ele ressuscitou, eu não fiz nada. Essa é a graça de Deus. Você não pode pensar em hipótese alguma. Você não pode nem pensar. Você não pode pensar que você é salvo por algo que você fez. Você não pode nem pensar que você é salvo, que você está justificado por alguma coisa que você fez, por uma oração. Que oração que você fez? Um sacrifício? Qual sacrifício que você fez? Você quer humilhar Jesus? Eu estou há 3 meses em jejum. Você quer humilhar Jesus? É pensar isso. Também, se não fosse eu, você quer humilhar Jesus? É pensar essas coisas. Efésios 2:1, estando vós mortos, ele vos deu vida. Quando você estava morto, morto não faz nada, morto não fala, morto não toma atitude, morto é morto. Você estava morto e ele te deu vida. Isso se chama graça. Você estava morto. Você tem que dar valor ao que seu pai fez por você, ao preço que ele pagou no celular, aliás, na cruz. Você tem que dar valor ao preço que ele pagou. Você não pode deixar o celular cair no chão, quebrar e achar que agora vai comprar outro e ganhou um carro novinho, pode bater, pode escangalhar. Ah, meu pai me dá. Não é assim não. Você tem que entender o preço que foi pago na cruz. Só assim você dá valor ao que Jesus fez por você. Só assim você dará valor ao que ele fez por você na cruz. Romanos capítulo 3, verso 28.
Jesus morreu. Jesus ressuscitou. Ele disse: acabou, está consumado, não tem nada para fazer. Não há nada o que faça. Não tem mais o que fazer. De obras, de sacrifício, não. Mas tem muito o que fazer. Hebreus 13:15. Oferecer a Ele sacrifício de louvor. Romanos 12. Oferecer o seu corpo a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tem muito o que fazer. Crer nele. Acreditar no que Ele fez. Confessar. Receber o que Ele fez. Tem muito o que fazer. Honrá-lo. Exaltá-lo. Só não pode tratá-lo como um estepe. Só não pode desprezá-lo. Porque Ele já foi desprezado para que você fosse salvo. Ele já foi desprezado. Romanos 3:28. Olha a conclusão que Paulo chegou. Ele olhou para a morte de Jesus. Ah, Jesus disse que está consumado? Então Paulo falou, Romanos 3:28. Então, já que está consumado, concluímos que o homem é justificado pela fé. Igual Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo para justificar quem crê. Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo para justificar quem crê. Então Romanos 3:28. Eu concluo, a minha conclusão é essa. O homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Não pode ter obra. Não pode ter obra. O que eu falei? Obra é presunção. O que eu falei? Obra faz você pensar que você merece. Efésios 2:9. Não por obras, para que ninguém seja presunçoso e saia por aí, já há 100 anos, falando, desde o dia que aceitei Jesus, era um pecador, andava sem Jesus. Presunção. E aí, irmão, como foi o culto ontem? Ontem houve 10 decisões. Nós batizamos 9 e as pessoas aceitaram e então se batizaram, porque nós estamos em jejum, porque nós estamos... Ué, mas então a honra e a glória é para vocês que estão fazendo isso? Eu estou pensando que é para Jesus. Ou eu tenho que ler de novo Isaías 53? Eu preciso ler de novo por causa de você? Eu preciso ler de novo por causa de alguém aqui? O Isaías 53. Eu tenho que ler de novo Isaías 53? Não pode ter na igreja de Cristo na terra, não é no MGA, na igreja de Cristo na terra não pode ter presunção. E a presunção vem quando? Quando você pensa que você merece porque você fez alguma coisa. Levanta a mão quem está entendendo, estou falando aqui, hein? A presunção, ela vem quando você pensa que merece porque você fez. Eu fiz, eu orei, eu jejuei, eu aceitei. Também se eu não tivesse aceitado, então, mas eu aceitei e eu quis, eu decidi. Não, eu não quero. Então, isso vem presunção, isso vem soberba, isso vem orgulho. E Paulo disse, ninguém se glorie perante Ele. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, pelo que Ele fez. Digam todos, concluímos, pois, depois da morte e ressurreição de Jesus, que o homem é justificado pela fé. Sem as obras da lei. Para os que creem na Bíblia, digam Romanos 3:28. Vamos lá em Gálatas, estou indo para o final. Gálatas 2. Gálatas 2. Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas 2. Verso 16. Qual o tema, igreja? Qual o tema? Mas se você fizer algo para ter ou para ser, então você está dizendo que a morte dele não valeu para nada. Pastor, mas se não fosse eu... Para de pensar assim! Posso ouvir um amém? Amém. Não foi você! Salmo 103, foi ele e não nós!
Você não pode pensar que foi você. Você não pode pensar que foi você que aceitou Jesus. Foi você que se batizou. Se você não tivesse decidido, você não pode ter essa presunção maligna, carnal. Na sua mente, na sua alma, no seu coração, no seu espírito tem que estar assim, ó. Graças a Deus que Ele morreu para me salvar. Graças a Deus que Ele me reconciliou com Deus. Graças a Deus que Ele me deu a vida eterna. Graças a Deus que pela sua graça... Quem é que está entendendo o que eu estou falando aqui? É isso que é ser cristão. É bom você escrever isso. Ser cristão é crer no que Jesus fez por você. E Ele fez para que você não faça. Porque se você tem que fazer... Qual o tema, Jaque? Você não está salvo ainda? Se você não está salvo ainda, das duas uma. Ou você não entendeu ainda porque não ouviu o Evangelho, que é a maioria dos casos, ou Cristo morreu em vão. Porque ele morreu para salvar. Lucas 19:10. O Filho do Homem veio buscar e salvar. Mas se Ele veio buscar e salvar, você não está salvo. Então, ou Ele mentiu ou Ele falhou na missão. Claro que Ele não mentiu nem falhou. Isso aí são seres humanos que não entendeu ainda. Que já não entendeu a consequência, o efeito da morte e ressurreição. Irmão, você pode não conhecer, você pode não saber, você pode... Houve um efeito, houve uma consequência. Jesus morreu e ressuscitou, o mundo não continuou igual. E a maior consequência que houve foi diante de Deus. Porque o homem era um pecador, mas Jesus morrendo pelo pecado, aniquilando o pecado e ressuscitando para te justificar, diante de Deus, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Essa é a consequência. Cadê quem está entendendo, hein? Pela graça sois salvos. Essa é a consequência. Oh, você não é salvo pela graça porque você aceitou Jesus. Você não é salvo pela graça porque você se batizou nas águas. Você é salvo pela graça porque Ele morreu por você. Por isso que você é salvo pela graça. Porque Ele morreu por você. Ele derramou o sangue dEle. Ele ressuscitou. Você não é salvo pela graça porque você fez alguma coisa. Você é salvo pela graça porque Ele fez alguma coisa. Consegue entender isso? Você não pode falar para as pessoas que você é salvo porque você fez alguma coisa. Ah, eu sou salvo porque também eu. Eu o quê? O que você fez? Me fala o que você fez. O que você fez para ser salvo? Romanos 3. Não há um justo sequer. Não há um que busque a Deus. O que você fez para ser salvo? O Isaías disse que estava cheio de pecado e iniquidade. Deus não queria nem te olhar. Deus não queria nem olhar. Ocultava. O que você fez para ser salvo? Só quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Então levante a mão e diga: eu sou salvo pela graça de Deus. Eu entendo que eu não merecia salvação. Por causa do pecado e iniquidade. Mas o Evangelho diz: Jesus morreu pelos pecados. Ressuscitou para a minha justificação. E hoje eu sou salvo pela graça de Deus. Não porque eu fiz alguma coisa. Não porque eu mereço. Eu sou salvo pela graça de Deus. Por isso que está escrito: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Por isso que você é salvo. Gálatas 2:16. Tenho mais 2 textos para terminar a ministração. Gálatas 2:16. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei. Como é que uma igreja de 100 anos lê um texto desse e continua fazendo obras da lei? Quem quer me explicar isso aí? É uma vergonha dizer que tem 100 anos, não é uma vergonha? Não é uma vergonha?
Nossa igreja é centenária, completou 116 anos. Mas vocês não entenderam Gálatas 2,16 ainda em 100 anos? Gálatas 2,16. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo. Para quê? Para sermos justificados como? Pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei... Será que uma igreja de 100 anos nunca leu Gálatas 2,16? Eu não acredito. São cegos? São bodes? São o quê, hein? Porque é impossível que em 116 anos nunca tenha lido um versículo. Gálatas 2,16. A última linha diz: o homem não é justificado pelas obras da lei. Você consegue pensar que uma igreja de 116 anos nunca leu Gálatas 2,16? Eu não consigo pensar isso. De novo, são cegos, são bodes. Senhor, não consigo entender. O Senhor disse em Romanos 10, como crerão se não há quem pregue? Mas já há quem prega, já há quem prega, já há quem ensina. São bodes, Senhor. Não são ovelhas. Eu estou lutando contra isso faz tempo, para não pensar que são bodes. Porque está escrito, é a tua palavra. Se tem o teu espírito, eles vão entender. Mas vai passando o tempo, vai passando os anos. São bodes, não são ovelhas, é só uma religião criada por um sistema político, religioso. Senhor, a tua palavra é clara, claríssima. Gálatas 2:16. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei, ninguém será justificado. Para eu dormir em paz, para eu ficar livre de má consciência, eu preciso fazer essa pergunta: está escrito ou não está escrito? Está escrito. Então o erro não é comigo, está escrito. O último texto da noite, ainda em Gálatas 2, que é o tema. Gálatas 2:21. Está aqui. Para quem insiste ainda em viver de batismo, para quem insiste ainda em fazer algo para que Deus faça, vamos estar fazendo isso para que Deus faça aquilo. Eu penso que Jesus disse que tudo já está consumado, né? Vem aqui na frente, vamos orar para Deus escrever seu nome no livro da vida. Mas hoje? Mas Efésios 1:4 diz que Ele me escolheu antes da fundação do mundo. E Ele vai escrever hoje? Alguma coisa errada não está certa, hein? Efésios 1:4 me escolheu antes da fundação do mundo. E Ele vai escrever meu nome hoje? Vem aqui na frente que eu vou orar para Deus perdoar os seus pecados. E ora, Senhor, escreva o nome dele. Senhor, perdoa os pecados dele. Qual pecado? Porque eu fui no futebol sábado? Porque eu assisti televisão? Qual pecado? Eu fui num churrasco com meu amigo? Qual pecado que ele vai perdoar? Não estou entendendo. Eu fui no baile? Qual pecado que ele vai perdoar? Não está claro para vocês, irmão, que evangélicos é só uma religião criada pelo sistema? E que fazem de tudo para que você não creia como está escrito. Por isso que há 30 anos eu pergunto: se estiver escrito, por que você acha que eu faço essa pergunta? Porque tem gente com a palavra na mão que diz que crê, mas não crê coisa nenhuma.
É ou não é verdade? Porque quando você mostra, fala, não é assim não. Senhor, me desculpa mais uma vez. Como que não é assim não, se está escrito assim? O senhor está me enganando? Não posso pensar aí. O Senhor que está me enganando então? Porque está escrito que eu sou salvo pela graça. Mas a religião evangélica diz que não é bem assim. O Senhor está me enganando? Não. Romanos 9,33, quem nele crer não será confundido. Então se tiver escrito... Não é Deus enganando. Você não percebe que evangélico é uma religião? Igual o catolicismo, igual o Seixonoye, igual o Hare Krishna, igual o Testemunha de Jeová. Dizem que o que mais estuda a Bíblia na terra é Testemunha de Jeová. Não era para estar crendo na graça, já que estuda tanto? Não era para já ter entendido Hebreus 2,14, que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus? Eu vou morrer falando isso. Estuda tanto e não consegue enxergar o efeito, a consequência da morte de Jesus na cruz. Parece que a morte dele não valeu para nada. É ou não é verdade? Porque se você não batizar, você não vai ser salvo. Pergunta para o seu irmão, então por que ele morreu na cruz? Por que ele passou tudo aquilo que Isaías diz? Já que eu não estou salvo ainda. Quer dizer então que ele passou tudo aquilo e eu não estou salvo ainda? Você consegue pensar isso aí? Consegue pensar isso? Que ele sofreu por você, foi cuspido, foi humilhado, mas você não está salvo ainda, porque você não decidiu. Mas então Cristo... Gálatas 2,21, vamos ficar de pé para terminar a ministração. Vamos ler de pé. Gálatas 2:21. Sabe o que está escrito em Gálatas 2:21? É a minha posição que eu aprendi com Paulo. Paulo entendeu o efeito, a consequência da morte de Jesus e da ressurreição. Diga comigo, o apóstolo Paulo entendeu o efeito da morte de Jesus, a consequência da morte de Jesus. Digam, por isso ele disse, Gálatas 2:21, não anulo a graça de Deus. Ou seja, não anulo a morte de Jesus. Ou seja, não anulo o que Jesus fez por mim na cruz. Não anulo a graça de Deus, porque se eu não estou salvo ainda e eu tenho que cumprir a lei, segue-se que Cristo, coitado dele, né? Estava quieto no céu, sendo exaltado, glorificado pelos anjos, passou tudo o que passou, mas segundo os evangélicos, você ainda não está salvo. Você que tem que decidir. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Eu cresci ouvindo isso. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer. Hoje Ele quer? Mas o que Ele fez lá na cruz, lá há 2000 anos atrás? Ele quer hoje. Ele disse que tudo está consumado lá atrás. Não estou entendendo, hein? Não estou entendendo os evangélicos. Estou entendendo o que está escrito. E já que eu entendi o que está escrito, eu não anulo a graça de Deus. Porque Cristo não morreu em vão. Pegue a sua Bíblia em Gálatas 2:21 e faça a sua oração antes de voltar para sua casa. Faça a sua oração. Porque você é você e eu sou eu. De repente você anula, né? Os evangélicos anulam. Quantos que não anulam? Quantos que dizem que não está salvo ainda? Quantos que dizem que ainda tem pecado? Quantos que dizem que o diabo... Quer dizer, então estão anulando, mas eu vou fazer a minha oração. Senhor meu Deus e meu Pai, esta é a Tua palavra que é viva, poderosa e eficaz. E está escrito que o Senhor morreu pelos meus pecados e ressuscitou para me justificar
Então eu te agradeço porque o Senhor tirou o pecado e me justificou. Eu agradeço a Ti pela Sua graça, que eu não merecia e não mereço e nunca merecerei. Por isso, pela Tua graça, eu sou salvo. Abba Pai, Espírito Santo, obrigado pela salvação. Obrigado pelo dom da justiça. Obrigado por me justificar sem eu fazer nada. Não, Senhor, não estou desprezando nem subestimando o que o Senhor fez, mas eu entendo que eu não tinha o que fazer para que fosse perdoado, para que fosse justificado, para que fosse salvo. Graças a Deus que o Senhor é o meu Salvador, suficiente Salvador. Eu não preciso de ajuda de terceira ou de terceiros. O Senhor é único e suficiente Salvador. O Senhor é o meu Salvador, Jesus Cristo, que morreu para me salvar, que me deu a vida eterna, que me deu a salvação pela sua graça. Não que eu mereça, já entendi isso. Não dependeu de mim para que eu fosse salvo. Eu sei que Ele me fez ovelha e povo seu. Ele me escolheu antes que tudo existisse. Sim, eu sei, não dependeu de mim para que eu estivesse em Cristo. Sim, eu sei, pois Ele me comprou e com seu sangue me reconciliou. Só cabe a mim dizer graças a Deus. Em tudo eu dou graças ao meu Deus. Em tudo eu dou graça pelo que o Senhor fez por mim na cruz, dando sua vida em troca, não de uma obra, mas de uma fé. Bem-aventurado quem não viu e creu que Ele morreu para te salvar. Bem-aventurado quem o Espírito Santo dá esse entendimento, que o homem, por isso que Ele disse, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nenhum homem era digno da salvação, mas foram justificados pela sua graça. Abba Pai, faça a sua oração. Você que é um cristão, não, o evangélico não consegue entender, então ele não consegue nem orar para agradecer, porque ele acha que ele é salvo pelo que ele fez. Soa quase como blasfêmia. Mas você que já entendeu que Deus te escolheu antes da fundação do mundo, Deus te chamou na graça, te predestinou para estar em Cristo, e hoje você é uma nova criatura, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Você que já entendeu que foi reconciliado com Deus pelo que Jesus fez. Graças a Deus! Que gostoso dizer graças a Deus, porque eu não seria salvo, ainda mais sendo gentil. Graças a Deus pelo dom da salvação. Obrigado, Senhor. Obrigado é pouco dizer obrigado. Meu espírito diz Abba Pai. Graças a Deus, em tudo eu dou graças ao que Jesus fez por mim, pelo seu sangue derramado na cruz. Obrigado, Senhor. Eu sei que eu não mereço. Obrigado, Senhor. Graças te dou. Primeiro, por me fazer entender que eu não mereço. Segundo, por me mostrar o que o Senhor fez por mim, para que eu fosse salvo. Por isso que eu recebo a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé. Nós, os gentios, obedecemos a fé, para a sua glória. Digam comigo, recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé, entre todos os gentios. Digam, ó Senhor, em tudo te dou graça. Esta é a sua vontade para conosco em Cristo Jesus. Graças a Deus que pela sua graça eu sou salvo. Estávamos mortos,
Ele nos deu vida. Pela graça somos salvos. Graças a Deus. Levante a sua mão direita. Tenha uma ótima semana, uma excelente semana. Oro para que os anjos façam que todas as coisas colaborem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu oro para que você seja sempre conduzido em triunfo. E o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Os anjos receberão ordem ao seu respeito, para te guardarem e te protegerem em todos os seus caminhos. A saudação em graça é: graça e paz, abençoados de Deus, anjos em seu favor. Até quarta-feira. Vão com os anjos de Deus, até quarta-feira.